esse tempo para conversar com o Gilmar Tato, que é secretário nacional de comunicação do PT. Olá, Gilmar, já está com a gente? Eita, prazer falar com vocês aqui da Prazer é TVT. nosso, Gilmar. Tudo bom? Tudo bem, nessa pandemia, né? Todo mundo fechado, preso, é difícil, mas é importante que todos façam isso, né? Fiquem em casa, que realmente a coisa é séria, tá morrendo muita gente e nós precisamos nos cuidar agora. E quanto mais a gente se cuida, mais a gente se orienta a partir do que a Organização Mundial da Saúde fala e as autoridades sanitárias decentes desse país, eu acho que nós vamos diminuir bastante o número de mortes e também a quantidade de gente que está pegando esse vírus. Claro, importantíssimo nesse momento ficar em casa, quem puder fazer o home office de fato. E eu queria conversar com você justamente sobre isso, para que as pessoas possam ficar em casa, principalmente as pessoas que em condições mais vulneráveis, elas precisam da segurança, elas precisam desse auxílio emergencial que foi aprovado, sancionado, mas que demora a chegar na mão das pessoas. A gente leu a notícia agora há pouco de que a segunda parcela, que era para, na verdade, de fato, a segunda parcela que era para começar a ser paga hoje não vai começar porque a Caixa Econômica Federal fala que os recursos ainda não chegaram. Então, a gente vê muito desencontro de informações nessas ações do Ministério da Economia e do governo Bolsonaro. No outro sentido, a gente tem um projeto aprovado no Congresso que ampliaria os profissionais que receberiam esse auxílio emergencial. Então, por exemplo, entregadores, artesãos, o pessoal do setor da cultura poderia ter acesso a esse auxílio emergencial nesse momento de pandemia. No entanto, Jair Bolsonaro deu a entender hoje, durante aquela saída ali do Palácio da Alvorada, que esse projeto não vai ser sancionado, pode ser vetado por ele. Então, essas pessoas não teriam esse acesso ao auxílio, que ajudaria as pessoas a ficarem em casa para a gente poder passar de uma maneira mais tranquila essa pandemia do coronavírus. Como que você vê tudo isso? Olha, primeiro é um crime o que o Bolsonaro está fazendo e o seu governo em relação a essas atitudes. Atitudes, por exemplo, que ele fez domingo retrasado, defendendo o AI-5, defendendo a intervenção militar, xingando o Congresso Nacional, falando mal do STF, e além de expor as pessoas, dando um péssimo exemplo, a principal autoridade do Brasil, saindo à rua, fazendo comício, tendo a aglomeração de pessoas. Isso é inadmissível o que ele está fazendo. E eu diria, Thalita, assim, rapidamente, nós temos 4 grandes ações para fazer. A primeira é essa, uma orientação para que as pessoas realmente fiquem em casa, para que se cuidem, porque é sério esse coronavírus, ele mata, e o confinamento ele é essencial para não se propagar essa doença, esse vírus, tá certo? Se propagar em todo o país, principalmente a cidade de São Paulo e o estado de São Paulo. Então, ficar em casa. A segunda, para as pessoas ficarem em casa, elas precisam comer, elas precisam ter alimentos, elas precisam, e aí cabe ao governo fazer isso. Por isso que o PT apresentou uma proposta, vamos lembrar que a proposta de garantir uma renda básica para essa população, ela foi do PT. Nós apresentamos para que todos tivessem pelo menos um salário mínimo de R$ 1.043, o Bolsonaro apresentou R$ 200, e aí na negociação no Congresso Nacional, nós, através da força da oposição, da movimentação da oposição, nós conseguimos fazer com que fosse aprovado R$ 600. Mesmo nesse quesito, o governo está patinando. Uma parte das pessoas ainda não conseguiram se inscrever na primeira parcela. Vamos lembrar que no governo Lula e da Dilma nós tínhamos mais de 70 milhões de pessoas cadastradas, através desse cadastro do Bolsa Família, o cadastro de quem fez o cadastro do Minha Casa Minha Vida, o pessoal que tem o benefício continuado. Então já existia um cadastro. Então o que a gente observa é que o governo ele está burocratizando para o dinheiro não chegar no bolso das pessoas, tá certo? A terceira coisa que é fundamental, a garantia do emprego. Aquelas pessoas, os empresários, o pequeno, o médio, que consegue realmente fazer com que
o trabalhador não perca o emprego. E mesmo assim, nós apresentamos uma proposta para garantir o emprego, essas pessoas tivessem um salário também para poder, neste período de pandemia, não perder o emprego. O governo vem com uma proposta que é justamente mandar embora as pessoas que ganham um salário até melhor que um salário mínimo, fazer com que essas pessoas vão para o seguro-desemprego, tá certo? E mandar embora os funcionários mais antigos para pegar os funcionários mais novos. Quer dizer, uma degradação também do mundo do trabalho. E, por último, uma rede de solidariedade. Quer dizer, nós temos que criar uma rede de solidariedade para que essas pessoas possam realmente se cuidar e não morrer em relação ao coronavírus, tá certo? Por isso que nós temos que cobrar do governo essas EPIs, esses equipamentos, respiradores, equipamentos realmente que possam fazer com que menos pessoas morram. Se a gente conseguir fazer tudo isso, e aquelas pessoas, Thalita, que realmente precisam ir trabalhar, porque às vezes tem pessoas que precisam, e na área de serviços essenciais, de limpeza urbana, de transportes, na mesma área da saúde, então, de segurança. Então, você tem uma parcela da população que elas precisam trabalhar até para poder abastecer quem está ficando em casa. Toda a cadeia de alimentação, por exemplo. Aí o poder público precisa garantir condição mínima, fazer a higienização do transportes, do ônibus, do metrô, do trem, tá certo? Então, com esse governo, com o Bolsonaro, isso é impossível acontecer. Por isso que cada vez mais a oposição, os partidos progressistas, a CUT, o movimento social, o PT caminha para isso também, que no sentido de que com o Bolsonaro a gente não consegue salvar vidas. Com o Bolsonaro nós não conseguimos fazer com que o Brasil diminua o desemprego e que essa pandemia ela realmente seja controlada. Haja visto que ele demitiu o ministro da Saúde, o Mandetta, que era contra o SUS. Eu fui deputado com ele em 2007, ele votou contra a CPMF, sempre falou mal do SUS e depois ele percebeu o tamanho da crise e começou a defender o Sistema Único de Saúde, fazer uma relação com os governadores, com o secretário de saúde dos estados, e ele demite o Mandetta, coloca um ministro que é do negócio, que é rentista, que ele é do negócio da saúde. Até hoje, ele não fez reunião com o secretário de saúde, e quando fez, os secretários reclamaram, tá certo? Então, nós não temos o governo federal no combate à pandemia para valer, tá certo? O Sistema Único de Saúde hoje, o que está funcionando é função dos esforços dos governadores, dos esforços dos prefeitos e da toda a equipe de funcionários profissionais na área de saúde. Se não fosse isso, o caos já estava colocado numa situação onde todo já o aparato hospitalar estrangulou, está estrangulando, tá certo? Nós estamos no pico da pandemia, nós estamos realmente, as UTIs, já na cidade de São Paulo, por exemplo, você tem já vários hospitais que não tem mais UTIs, tá certo? Nem para as pessoas que não tiveram o vírus e principalmente para aqueles que foram pegos com o vírus. Então, realmente, com o Bolsonaro não dá. Por isso que a gente tem uma ação muito firme de falar, olha, fora Bolsonaro, você não tem condição de governar o país, você está atrapalhando a saúde pública e pós-pandemia ele não tem condições de fazer com que o Brasil tenha uma retomada realmente do desenvolvimento, do emprego. Conversamos com o Gilmar Tato, secretário nacional de comunicação do PT. Gilmar, agradeço demais a sua participação. Vamos conversar mais vezes nessas próximas semanas. Muito obrigada. Eu que agradeço. Um grande abraço.